Capítulo de número 35, para a glória de Deus. Gênesis, o livro da criação, capítulo de número 35. Gênesis capítulo 35, vamos ler a partir do versículo de número 1, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto diz: a renovação da aliança em Betel. Gênesis 35, versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora todos os vossos deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que se prendiam às orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o temor de Deus invadiu as cidades que fizeram circunvizinhas e não perseguiam os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar e o lugar chamou de El Betel, porque ali Deus se revelou, enquanto ele fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chamava Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás mais Jacó, porém Israel será teu nome. E ele lhe chamou Israel, e disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo, multiplica-te em uma nação, e multidão de nações sairão de ti. A ti reis procederão, a terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti e pós tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo, e o lugar que Deus lhe falara, Jacó chamou de Betel. Irmãos, podem sentar, bendizendo e enaltecendo ao nome do Senhor. Aleluia. Grande, santo e poderoso é o nosso Deus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O texto desta noite, aleluia, nos fala de Jacó em sua peregrinação junto com sua família, e como Deus o auxiliou, o ajudou, e este mesmo Jacó entendeu que era necessária uma mudança juntamente com a sua família para uma conversão com esse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus a qual nós servimos. Diz a palavra do Senhor que este Jacó estava saindo lá das terras de seu tio, casado com as duas irmãs, Lia e Raquel. Ora, estas mulheres, aleluia, eram aquilo que Jacó tinha como família, bem juntamente com as amas dos seus filhos, concubinas e uma grande família de servos que lhe seguiram. Jacó não levava somente consigo a sua família principal, levava todos aqueles que trabalharam com ele, todos aqueles que trabalhavam para ele. Então, grande povo andava com Jacó. Mas a partir do momento em que ele decide ter uma novidade de vida, Deus também lhe dá um novo nome e uma nova identidade. Por isso, meus irmãos, quando se trata de família, quando se trata de construção familiar, Deus é poderoso
para transformar as famílias destruídas em um lar cristão abençoado, transformado, restaurado pelo poder da palavra. Mas é preciso que o ente, que o líder, que aquele que foi chamado por Deus, aleluia, o cabeça da causa, tome a iniciativa para que a sua família seja próspera. Se nós olharmos aqui, meus irmãos, Jacó colocou não somente um altar de adoração, mas ele colocou a própria família no altar de Deus. Você tem colocado um altar e tem colocado sua família lá? Esse altar é um altar do Senhor. Você tem queimado ofertas ali ao Senhor, que eu espero que você tenha queimado em rito de purificação tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é secular, tudo aquilo que é falível, que venha cair por terra e ser purificado neste altar a qual você oferece ao Senhor. E que a tua oferta diante de Deus seja de um homem honrado, de uma mulher virtuosa, de filhos obedientes e tementes ao Senhor. O lar precisa estar no altar de Deus. Olhe para esse irmão bonito que está do seu lado e diga para ele: irmão, coloque a sua família no altar do Senhor. A nossa família é responsabilidade nossa, meus irmãos. Ora, nós que a palavra de Deus foi revelada aos nossos corações, nós temos uma obrigação com a nossa família. E muitas vezes nós não entendemos esse contexto de família. Ora, quando você sai da casa dos seus pais, em casa, seus pais deixam de ser sua família, são seus parentes. Sua família é seu cônjuge e seus filhos. Ora, não tem outra família, é aquela ali. E os que eu deixei lá na casa de papai e de mamãe são seus parentes. Papai e mamãe são importantes? Sim, extremamente. Mas são seus parentes. A sua família é você, seu cônjuge e seus filhos. Se não tiver filho, você, seu cônjuge, são a família que Deus entregou um ao outro. E esse contexto de família, é preciso que a gente entenda que ela precisa estar no altar do Senhor. Ora, se você olhar o texto, irmã Diana, o texto vai dizer o seguinte, que Abraão, quando foi chamado, deveria ter obedecido a Deus, saindo da sua terra e da sua parentela, mas ele leva consigo o seu sobrinho. Ele comete um deslize, e ali ele é moldado por Deus para se tornar, aleluia, o pai da fé, o pai das multidões. Logo em seguida, nós percebemos que Isaac também comete uma falha familiar. Isaac tinha preferência por um filho, Rebeca tinha preferência por outro, e isto trouxe prejuízos para a criação de de Esaú e de Jacó. E observando este contexto, esta família que começou com o tio de Jacó dando a mão da filha que ele não trabalhou por ela, começa também em um contexto desanimador. Por isso, quando todo aquele povo vai, Jacó diz o seguinte: agora, fugindo da presença do meu irmão que queria me matar, Deus me livrou das mãos de Esaú, e esse Deus é meu Deus. Jacó se converte. Jacó muda de identidade. Por isso, Deus afirma para ele: você não é mais Jacó. O significado do nome Jacó, meus irmãos, é enganador. Você não é mais o enganador, você não é mais o mentiroso, você não é mais o trapaceiro. Você agora é Israel, o príncipe de Deus. E alguém que tem esse título precisa se comportar como um. E alguém que tem essa alcunha precisa se comportar como se fosse. E diante desse contexto, meus irmãos, Jacó começa a entender: eu não posso ser mais o mesmo. E agora, o que é que ele faz? Ei, vocês que têm ídolos aí dentro de casa, vocês que têm coisas estranhas, põe isso para fora, porque o meu Deus, ele não aceita esse tipo de coisa. Ei, meus irmãos, responsabilidade minha, responsabilidade sua, como coluna, como chefe de família, chamar um lar para este particular de intimidade. Vamos lançar fora a idolatria, vamos lançar fora aquilo que está tomando o primeiro lugar, que está tomando a primazia das coisas de Deus, e vamos viver uma vida voltada para o Senhor.
Uma vida em que Deus é o primeiro lugar. Uma vida que o Senhor tem um altar dentro desse ambiente e nenhum bezerro de ouro será levantado. Nenhum bezerro de ouro será levantado no altar que foi erigido para Deus. Aqui, aleluia, as ofertas, os louvores, a adoração, tudo que for feito é por Ele e para Ele, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, se a gente tomasse essa iniciativa, se a gente não fracassasse, se a gente não relaxasse, seríamos, aleluia, pais maravilhosos, teríamos uma família onde ninguém pensaria em se afastar, porque diz a palavra do Senhor: ensina o teu filho o caminho que deve andar, pois quando velho não se desviará dele. Provérbios 22, versículo de número 6. Por isso, meus irmãos, não venhamos nos confundir. O propósito de Deus para a família é que esta família seja, aleluia, um marco, aleluia, no bairro, na cidade, na história daquela família, daquele povo, daquela comunidade, como um povo que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Um povo que se convergiu ao Senhor. Jacó convoca o povo: ei, vamos tirar da nossa família, do nosso meio, tudo que não agrada ao Senhor, e o povo voluntariamente entrega a Ele. Observem, meus irmãos, que eram ídolos e também coisas que eles idolatravam, como que diz a vaidade. Argolas, brincos, pendões, tudo que eles consideravam vaidade, que estava acima de Deus, eles foram entregando. Não que estivesse acima, meus irmãos, em hierarquia, mas que eles colocavam acima ou à frente de Deus. E isto é um convite à nossa reflexão. O que nós temos colocado na nossa vida acima ou à frente de Deus? Deus está nos convidando a retirar. Deus está nos convidando a lançar fora. Deus está nos convidando a lançar fora tudo aquilo que compromete o altar de Deus na família. A família é, meus irmãos, o primeiro projeto de Deus. Deus não pensou em igreja primeiro, Deus pensou em família. No começo, meus irmãos, havia igreja ou havia família? Família. Viu Deus que o homem estava sozinho e que não era bom que ele estivesse sozinho, e, aleluia, lhe deu uma mulher que lhe fosse o quê? Adjuntora, uma companheira, irmã Diana, uma parceira de vida. Aleluia. Bem sabemos que não foi fácil, né? Bem sabemos que a vida de Adão não teve sossego depois que Eva chegou, pois com Eva veio uma outra cabeça pensante, uma outra opinião, e isso fez Adão duvidar das suas convicções, e duvidando ele, caíram os dois no pecado original, e a gente já conhece a história de Cor. Tanto que Adão quis até culpar Deus por conta da sua fraqueza em dizer não para a mulher que Deus havia lhe concedido. Por isso, meus irmãos, é importante percebermos uma coisa: a Bíblia não vai dizer que Adão teve outra mulher e saiu por aí frutificando. A Bíblia não vai dizer que quando Jó estava na sua dor, na sua dificuldade, onde a sua mulher diz: ei, amaldiçoa Deus e morre, ele diz: tu falas como uma louca, se nu eu vim, nu eu voltarei, louvado seja o meu Senhor. A Bíblia não diz que Jó teve outra mulher e assim teve vários filhos e filhas. Não. A Bíblia diz e me faz entender que ele continuou com a mesma mulher, que Adão continuou com a mesma mulher, mesmo enfrentando as tormentas, as dificuldades e os problemas que se sobrevieram entre eles. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, pensemos bem, aleluia, em conservar, em manter, em restaurar a nossa família. Enquanto a sua integridade, eu não vou ser hipócrita, meu irmão, enquanto a sua integridade não está em jogo, conserve e mantenha a sua família. Enquanto a sua integridade não está em risco, enquanto você não corre risco de vida, lute pela sua casa, coloque a sua família no altar de Deus. O altar de Deus, ele tem o que, meus irmãos? Base. E o que é base, irmã Marina? É fundamento.
E o que é o fundamento do cristão? Palavra de Deus. Esse é o problema para os cristãos no dia de hoje. Não tem base, não tem fundamento, não tem palavra. Como é que vai se abalizar? Como é que vai educar os filhos? Como é que vai transformar a sua cidade, a sua rua, se você não tem o que oferecer a ninguém? Não tem palavra de Deus, não tem nada para compartilhar. A palavra de Deus é o fundamento espiritual de toda casa bem edificada. Jesus dizia que uma casa edificada na rocha, poderia vir o que vier contra ela permaneceria de pé. Uma família permanece de pé se a palavra de Deus estiver edificando ela. Uma vida permanece de pé se a palavra de Deus estiver edificando esta vida. Por isso é importante, meus irmãos, que a palavra de Deus esteja em nossos corações, guardada, para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas para permanecermos firmes diante do Senhor. A palavra de Deus é fundamento da casa espiritual. Somos o tabernáculo de Deus para com os homens. Você é casa de Deus, habitado pelo Espírito Santo. Então, firma as bases desta casa com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é o alicerce. No Salmo 119 vai nos dizer que a palavra do Senhor, irmã Marina, é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. A palavra de Deus é que vai iluminar o caminho que a gente vai andar, para que a gente não tropece nas pedras. A palavra de Deus é que vai clarear o horizonte do nosso futuro, mostrando o que é melhor para mim e para a sua vida. Não fuja da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te guiar a tomar as melhores decisões. É a palavra de Deus que vai te ensinar como proceder, como reagir, como agir, aleluia, diante das intempéries da vida. E não pense que as coisas são fáceis. No caminho, na caminhada, onde você vai edificar um altar na sua casa, tem levante. Você está pensando que o inimigo não vai se levantar, não? Que o inimigo não vai começar a se andar porque você está fazendo um altar na sua casa? Claro que vai. Você está querendo estar mais unido com o seu marido? O inimigo vai se andar. Você está querendo ensinar seus filhos? O inimigo vai se andar. E é preciso que a palavra de Deus seja o escudo, a base, o fundamento para que essa família permaneça de pé. É a tua forma de fugir, meus irmãos, aleluia, das armadilhas do diabo. É pela palavra. Com a palavra, Jesus colocou o diabo para correr. Com a palavra, tentado no deserto, Jesus humilhou a tentativa do inimigo de fazê-lo decair do seu propósito. Meu irmão, não cai do seu propósito não. Se firme na palavra. Jesus veio como homem para dar exemplo. É a palavra que vai fazer com que eu e você nos mantenham de pé. É a palavra que vai nos segurar diante das adversidades da vida. Porque as coisas não são fáceis, meus irmãos. Não tem esse negócio de crente super, crente hiper, crente mega. Tem um crente que vigia mais, tem um crente que ora mais. Tem um crente que mais vive a palavra. Aí sim. Mas super crente não tem esse negócio não. Se não vigiar, se não orar, cai. Se não orar, se não vigiar, erra. Por isso, é preciso que a nossa família esteja no altar do Senhor. Todo aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é semelhante ao homem que edificou a casa na rocha. Vem as tempestades da vida, vem as intempéries, vem os ventos, vem as dificuldades, ela permanece ali. Uma casa, você deve ter ouvido como criança a história infantil dos 3 porquinhos. Né? O primeiro porquinho fez uma casa de palha, que era preguiçoso. Veio o lobo, soprou e ele foi devorado. Veio o segundo porquinho e fez uma casa com madeira. Soprou ele com um pouco mais de força, o vento veio forte e a casa se espatifou. Mas o porquinho prudente, diligente, trabalhador, fez a casa dele aonde? Firmado na rocha. Irmão, é trabalhoso servir a Deus. Exige renúncia, exige obediência. Não vá pensando que é com 2 folheadas na Bíblia que você já é crente, que não é assim não. Não vá pensando que porque eu sei a Bíblia, eu conheço de cabo a rabo, de cós salteado, que você está preparado contra as investidas do inimigo, não. O que nos prepara contra as investidas do inimigo, primeiro, conhecer. Segundo, praticar. E terceiro, vigiar. Vigia. Glória a Deus. Meus irmãos, a vigilância, aleluia, nos torna atalaias. Você sabe o que é o atalaia, né? O atalaia era o homem quando ele
ficava na torre da vigilância, dando conta da vida do povo de Israel, quando os povos inimigos tentavam atacar Israel. O atalaia da família é a mesma coisa. Ele fica na torre da vigilância, é ele quem vigia. E começa a avisar: ei, isso aí está errado, não faça isso não. Ei, isso aí não é de Deus não, não pode não. Tenha calma, não é assim não. Porque ele sabe que como coluna, como atalaia que Deus constituiu, ele vai dar conta do sangue daquelas pessoas. Ele vai dar conta daquelas vidas. E ele precisa prestar contas com Deus. Todo homem, toda mulher que confessou o nome de Cristo pode não ter uma congregação para dirigir, mas tem uma congregação em casa. Os filhos, nós daremos conta do sangue dos nossos filhos diante de Deus. Ah, meu irmão, mas eles são adultos, eles têm singularidades, eles escolhem, sim. Mas, para que nós nos tornemos indesculpáveis, devemos ser os primeiros pastores que eles têm. Se eles decidirem tomar um outro caminho, foi porque eles quiseram, mas a palavra foi pregada, o altar foi levantado naquele lugar. Que a nossa família tenha um altar sobre o lar, que a nossa família tenha um altar naquele ambiente, um altar de adoração. Um altar de adoração, meus irmãos, que não era o altar de Jezabel. No altar de Jezabel havia misturas. No altar de Jezabel tinha lugar para Zera, para Astarote, para Baal e para o Deus de Israel. Uma prostituição cultural. Havia uma variedade de ídolos misturado com o culto ao Deus vivo. E haviam profetas que se vendiam e comiam da mesa de Jezabel. Uma depravação espiritual e moral no meio do povo de Deus. Meus irmãos, não podemos aceitar misturas no meio da nossa casa, no meio da nossa família espiritual. Ao chegarmos no nosso lar, o altar de Deus tem que estar erigido e não haverá lugar para outro Deus ou outra situação em que se levante ídolos. Não, somente ao Senhor serviremos, e a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com tudo aquilo que temos de melhor. Somente ao Senhor prestaremos culto, honra e louvor. Famílias firmadas, meus irmãos, na palavra do Senhor, fazem, aleluia, seus filhos temerem ao Senhor. Ensinam um caminho de temor que deve ser obedecido. Uma família no altar, ela lê a palavra, ela crê no Senhor, ela vive a palavra de Deus todo santo dia. Irmãos, a gente não pode ser aquela família bem bonita na foto da igreja e todo mundo esfacelado, um canto do outro fora da igreja. Ser crente só na igreja é fácil. A família no altar de Deus é uma família com propósitos. Ora, quando Jacó chamou todos eles para jogar fora, para lançar fora aquilo que não era de Deus, eles afirmaram um propósito com o Senhor. Meus irmãos, vocês lembram de um grande propósito de Deus entre o povo do Senhor? Josué 24, versículo de número 15. Vocês, Israel, não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Meus irmãos, Josué pegou uma pedra para ser testemunha diante de Deus e aqueles homens que eram totalmente dúbios. Um dia estava com Deus, outro dia estava com qualquer tipo de ídolo. Josué não. Josué observou o comportamento de Moisés. Josué percebeu onde Moisés falhou com Deus. E para não falhar com Deus, Josué determinou sobre a sua casa: ei, vocês aí, meus irmãos, líderes de tribo, chefes das famílias de Israel, vocês, eu não sei o que vocês vão fazer não, mas eu, Josué, e a minha casinha vamos servir ao Senhor. E faz uma aliança com Deus. Para ter um altar de Deus na sua família, você tem que ter um propósito. Você tem que viver o propósito. Só tem participação no sucesso quem viveu aquele processo. Não é fácil. Para viver o propósito de Deus, tem que passar pelo processo. E eu acredito que Josué sofreu para ensinar, mas viu os frutos
de sua dedicação pelo ensino da palavra ao Senhor se cumprindo na sua família, pois não se levanta ninguém para contestar aquilo que Josué estava falando. A família de Josué pactuou com Deus, viveu o propósito de Deus. As famílias com propósito, meus irmãos, entendem a razão de sua existência. As famílias que têm propósito não têm dúvidas do Deus a qual eles servem. As famílias com propósito vivem e desfrutam do melhor de Deus. Aleluia. O lar precisa ser um campo missionário, não apenas de moradia. Porque, meus irmãos, todos os dias somos atacados. Vocês acham que o inimigo também não ataca os nossos filhos? O inimigo põe sementes na cabeça dos nossos filhos. Isso é coisa de gente chata. Esse negócio de ser crente, vai para a igreja, canta, ora, prega. Não, isso não é para mim não. E aparecem as amizades que tentam afastar. Se os nossos filhos tivessem as amizades que tinha aquele paralítico. Porque o paralítico queria ser curado por Jesus, mas não tinha quem carregasse ele. 4 amigos resolvem carregá-lo. Uma multidão fecha a casa a ponto de ninguém conseguir entrar. Uma multidão de fora também impede o acesso à porta. Os 4 amigos não desistem. Não. Nosso amigo, nosso irmão, porque há amigos mais chegados que irmãos. Nosso irmãozinho aqui, ele vai ver Jesus. Vamos aproximar ele de Jesus. O Rabi vai curar ele. E eles colocam o paralítico por cima da casa para que ele possa ser curado por Jesus. Interessante, né? Primeiro Jesus perdoa seus pecados para depois curar ele. O que é mais importante, que é milagre de verdade, é o perdão de pecados. A cura é só um sinal. O que é verdadeiro, o que é genuíno, o que é evangelho, é o perdão de pecados. A cura é só um detalhe. E quando chegarmos lá, seremos perfeitos como Ele é. Toda limitação terrena cairá por terra. E isso não é de se preocupar. Mas qual era a preocupação maior? Que os pecados dele fossem perdoados. Oh, glória a Deus. Se os nossos filhos tivessem amigos que aproximassem eles de Jesus. Se os nossos filhos tivessem amigos que fizessem tudo para levar eles para perto de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, a grande verdade é que boa parte desses amigos os afasta, os distancia, e só ficam próximo deles como eram os amigos do pródigo. Quando tem dinheiro, quando está brincando, quando está se divertindo, está todo mundo perto, está todo mundo alegre, está todo mundo feliz. E quando o dinheiro acaba, todos desaparecem. Todos. Ninguém fica. Um altar erigido, aleluia, na família, atrai, meus irmãos, um propósito para a nossa vida, para glorificar o Senhor em família. Coisa maravilhosa, meus irmãos, é a gente ter um testemunho de que, rapaz, a família de fulano ali, família abençoada. Fulano era cristão, o outro era cristão, o outro também, continuam seguindo, servindo a Deus em espírito e em verdade, com um testemunho, uma reputação de homens e mulheres de bem. Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é tremendo para as nossas vidas. Isso é entender o valor do propósito de Deus para uma família. É ter um altar do Senhor na casa. Uma família no altar, meus irmãos, é uma família que ora. Glória a Deus. Eu sei que as horas estão avançando, mas eu vou concluir. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, vai dizer o quê? Orai sem cessar. Não pode parar de orar. Uma família no altar de Deus é uma família que ora. Como nós vamos saber a vontade de Deus se não orarmos para conversar com Ele? Como Deus, aleluia, vai ter intimidade conosco se não conversamos com Ele? Oração. Lembre-se, oração não é reza. Reza é repetição. Oração é conversa. E a tua conversa de hoje não é igual a de ontem. E se você ora sempre do mesmo jeito, é sinal que você não está mais orando, você está rezando. A oração, ela é singular. Todas as vezes que vamos orar com Deus, deve ser uma conversa, como você tem ela com o seu melhor amigo. O melhor amigo que você tem, você pode contar tudo para ele. Ele não vai te julgar, ele vai te ouvir. E depois de te ouvir, ele dá o parecer dele, apresentando para você a melhor solução. Esse é Deus.
Ele te ouve, te escuta e à luz da palavra Ele fala ao teu coração. Não aquilo que você quer ouvir, viu? Mas aquilo que você precisa. Às vezes Deus manda você retirar, arrancar de dentro aquilo que você gosta muito. E Ele fala como amigo, porque como amigo verdadeiro Ele não vai passar a mão na tua cabeça. Amigo de verdade, Ele não passa a mão na cabeça não. Ele mostra, Ele toca na ferida. Ele diz onde é necessário, aleluia, mexer para ser curado e restaurado. Assim, quando nós oramos, nós temos uma conversa espiritual com o Senhor, e um coração unido de forma espiritual com Deus. Temos uma conversa com Ele, e Ele nos consola, Ele nos exorta, Ele traz refrigério para a nossa alma, Ele aplaca toda dor. Irmão, me diga, você que tem experiência com Deus, qual foi a vez que você conversou com Deus, que Deus não te deixou calmo? Qual foi a vez que você conversou com Deus de todo o seu coração, que Deus não trouxe calmaria àquilo que era tormenta? Que Deus não tenha enxugado tuas lágrimas? Que Deus não tenha dito, olha, amanhã será o dia de cantar? Que Deus não tenha dito para você, calma filha, calma filho, faz parte do processo? Que Deus não tenha falado para você, mas na frente você entenderá tudo que está vivendo hoje. Meus irmãos, Deus sempre falará conosco de uma maneira que o nosso coração compreenda de forma espiritual. Por isso é necessário orar. Quer pôr a sua família no altar? Coloque a oração dentro da sua casa. Coloque a oração dentro do seu lar. Mas que a oração, meus irmãos, não seja a oração do pedinte. Me dá, eu quero, eu preciso. Me dá, eu quero, eu preciso, eu necessito. Deus sabe de tudo que precisamos. Deus sabe de tudo que carecemos. Deus, antes que a palavra nos viesse aos lábios, Ele já conhece. Por que não mostrar um coração grato? E por que não orar já agradecendo pelo que se tem? Posso não ter tudo que eu desejo, mas tudo que Ele me deu eu amo de todo o coração. Tudo que Ele me concedeu eu amo, aleluia. Então por que a frustração? Por que não o contentamento? Por que não orar agradecendo por aquilo que já se tem e clamando a Ele de forma sábia? Sabe qual oração que você pode fazer pedindo que Deus vai amar? Pedindo libertação pelas pessoas que estão oprimidas, pedindo salvação pelos cativos, pedindo a mudança de caráter de quem te persegue, pedindo que Deus limpe o coração daqueles que não conseguem enxergar a verdade e justiça, pedindo que Deus transforme a vida daquele que está preso, amarrado às drogas, aos vícios, pedindo que Deus faça um mover na vida de quem está necessitando. A nossa oração de intercessão, ela mexe com o coração de Deus, porque Ele vai lembrar do Filho dele, que ao interceder pelo mundo, deu a própria vida. Por que, meus irmãos, antes de pedir, aleluia, não agradecemos? E depois de agradecer, por que não exaltar a grandeza e a soberania dele? Por que não reconhecer que Ele é tremendo, que tudo pode e que seus planos, aleluia, são maravilhosos de tudo? E depois de tudo isso, só aí, e se Ele julgar necessário? E se nós nos colocarmos no nosso lugar? Porque, irmãos, a gente tem uma presunção de orar ao Senhor. A gente também foi ensinado muitas vezes da maneira inadequada a orar colocando Deus na parede. Não, a nossa oração é de agradecimento, a nossa oração é de reconhecimento da sua grandeza, e logo em seguida intercedendo pela vida daqueles que não têm. Porque eu me lembro do irmão Jó. Deus virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Quando eu mostro mais preocupação com a vida dos outros do que com a minha, Deus está dizendo, olha, meu filho se preocupa tanto com o seu próximo, que nem se preocupa com a dele. Eu não vou só abençoar o próximo não, eu vou abençoar ele também. Assim como Ele fez com Jesus Cristo. Jesus Cristo abençoou a vida de todos e nem tampouco se preocupou com a própria vida, a ponto de dar a vida pelos seus amigos. E assim conquistar a nossa salvação e entregar para nós
Deus olha para um homem, para uma mulher que ora intercedendo neste sentido. A oração, meus irmãos, ela nos faz estar firmes em meio à tempestade. Quando o barco estava a sossobrar, Marcos capítulo de número 4, versículo 35. Eles estavam quase ali, no tempo de perecer, Mandiana. Os discípulos fazem o quê? Se reúnem e vão incomodar o mestre. Ei, nas tempestades familiares, é hora de se juntar e orar. É hora de se reunir e colocar o joelho no chão. É hora de colocar a família no altar de Deus por meio da oração. Está difícil? Vamos orar. Para Deus abrir a porta. Para Deus abrir o entendimento. Para Deus trazer a paz que excede todo o entendimento para a família. Oração. Oração familiar, meus irmãos, não pode ser também só nos momentos de tempestade. Ela tem que ser diária e tem que ser sincera. Eu vou orar porque a minha família está com pessoas passando por enfermidade. Amém. Mas você só vai orar quando tiverem filhos? E a oração de ação de graças? E o agradecimento? Quer dizer que a gente é aquele filho que só quer receber. E as orações de gratidão? E a ação de graças por tudo que ele já tem feito? Pelo fôlego da vida, pelo pão diário, pelo sustento da palavra, pelo sacrifício de Jesus. Precisamos orar diariamente, sem motivo aparente. A minha oração não pode ser motivada somente pelas dificuldades que eu enfrento. A minha oração tem que ser diária e tem que buscar, aleluia, louvado seja Deus, a união minha, dos meus parentes, dos meus familiares com o Senhor. Meus irmãos, uma família no altar é uma família unida. Glória a Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce pela barba de Arão, descendo pela orla dos seus vestidos. É como o orvalho que desce do Monte Hermon, de onde o Senhor demanda a bênção e a vida para todos sempre. O salmista compara a união como a unção de Deus para a vida do cristão. O salmista compara a união como a bênção de Deus eterna, a salvação. O salmista compara a união com a provisão de Deus na dificuldade. Ei, meus irmãos, uma família unida no altar de Deus é uma família que tem provisão do Senhor, tem unção de Deus, aleluia, e tem a bênção da eternidade. Ninguém vai se perder naquela casa. Mas está afastado, Deus vai trazer de volta, louvado seja Deus. Assim como o próprio caiu em si, vai chegar uma hora que eles vão cair em si. Espero que não seja no último dia, porque, meus irmãos, quando Deus selou, determinou, decretou, quando Deus destinou, predestinou, é meu, é salvo, não tem andança pelo mundo que afaste não. Pode afastar, mas Deus traz de volta. Agora, qual o problema? Você passar a sua vida terrena, distante de Deus, maltratando o corpo, maltratando a mente, maltratando a alma, para no último dia confessar e se arrepender de verdade? Meus irmãos, que tolice. Vida boa é uma vida aos pés do Senhor. Vida boa é uma vida fazendo a vontade de Deus. Vida boa é uma vida em que, com toda dificuldade, você coloca a cabeça no travesseiro e dorme mais sossegado que qualquer um na terra. Porque você sabe que o teu Redentor vive e vai se levantar em seu favor. Você sabe que Ele tem cuidado da sua vida. Você sabe que o que você tem dele não pode ser comprado com dinheiro humano. Você sabe que o que você tem dele não pode ser dado pelo medicamento. Você sabe que o que você tem dele não é dado por proteção de segurança nenhuma. O que você tem dele é a proteção espiritual que vem do céu. É a saúde que Ele te concede. Aleluia. É as bênçãos divinas e celestiais que dinheiro nenhum pode comprar. Isso é maravilhoso. A minha família e a tua família esteja no altar do Senhor. Erija um altar no seu lar. Coloque a sua família lá. Aleluia. Coloque a sua família lá para ser abençoada por Deus. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Quero fazer uma breve e rápida oração.
pelas famílias que aqui estão, pelos lares representados, para que venhamos, meus irmãos, ter esta ousadia de colocar um altar para a nossa família dentro do nosso lar, um altar de Deus, um altar do Eterno. Eterno Deus, bendito Pai, Pai das luzes, meu Senhor, te agradecemos por tudo que tem feito por nós, por tanto que tem feito, meu Senhor. Nossa família, meu Deus, é agraciada com a tua misericórdia, meu Senhor, agraciada com as tuas